Poucos momentos são tão misteriosos quanto o instante em que a alma se desprende do corpo. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, o confessor das almas e o amigo dos anjos, recebeu luzes sobrenaturais sobre o que se passa nesse limiar. Ele dizia que a morte, para os que vivem na graça, é um encontro, não um fim. Mas há um instante que toca profundamente o coração da alma recém-liberta, o momento em que ela contempla o próprio corpo pela última vez. O que ela vê não é apenas matéria inerte, é a história inteira de um amor e de uma missão. O que ela sente, segundo o Padre Pio, é um misto de ternura, arrependimento e gratidão, uma experiência que revela o valor sagrado do corpo e o sentido profundo da vida. Este conhecimento não vem de especulações filosóficas ou imaginações piedosas, mas das próprias revelações que o santo italiano recebeu em suas experiências místicas, quando Deus lhe permitiu vislumbrar os segredos da passagem para a eternidade. As palavras de Padre Pio sobre esse momento final carregam a autoridade de quem viveu em íntima união com o divino e acompanhou inúmeras almas em sua jornada final. A compreensão desse momento singular nos ajuda a viver melhor, com mais consciência do valor sagrado de cada instante terreno. Padre Pio sempre ensinou que a morte não deveria ser temida pelos justos, mas preparada com amor e reverência. Ele via a passagem desta vida como um nascimento para a verdadeira existência, onde finalmente compreenderemos tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. O santo capuchinho, que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, sabia profundamente o significado do corpo como instrumento de santificação e como templo do Espírito Santo. Suas visões e ensinamentos sobre o momento em que a alma se despede do corpo são um tesouro espiritual que a Igreja preserva e que pode transformar nossa maneira de viver e de enfrentar a morte. Através das palavras de Padre Pio, somos convidados a contemplar um dos mistérios mais profundos da fé, a união entre corpo e alma e o destino eterno que aguarda cada um de nós. Quando falamos sobre a separação entre alma e corpo, adentramos um território que transcende a experiência comum e mergulha nas profundezas do mistério divino. Padre Pio, através de suas experiências místicas e de sua profunda vida de oração, pôde compreender e ensinar sobre esse momento com uma clareza que poucos santos alcançaram. Ele não falava por ouvir dizer, mas por ter sido elevado à contemplação dessas realidades espirituais por graça especial de Deus. O santo de Pietrelcina dedicou sua vida inteira a preparar almas para esse encontro final, sabendo que a maneira como vivemos na Terra determina completamente o que sentiremos naquele instante supremo. Suas palavras sobre o último olhar da alma para o corpo são carregadas de ternura e verdade, mostrando como Deus, em sua infinita misericórdia, permite esse gesto final de reconhecimento e gratidão. É um momento que revela a dignidade sagrada do corpo humano e a preciosidade de cada instante que vivemos neste mundo. A morte, na perspectiva cristã ensinada por Padre Pio, não é uma aniquilação ou um salto para o nada, mas uma transformação profunda. É o momento em que a alma, liberta das limitações terrenas, pode finalmente ver com clareza divina tudo o que viveu e tudo o que foi. Padre Pio insistia em dizer que esse momento não deveria ser temido por aqueles que buscaram viver segundo a vontade de Deus, pois para eles seria como acordar de um sono pesado e encontrar a luz plena da verdade. O santo capuchinho, que tantas vezes experimentou êxtases místicos e visões celestiais, sabia que a verdadeira vida começa após a morte terrena. Ele via o corpo não como uma prisão da alma, mas como um companheiro fiel que merece respeito e reverência até o último instante. Por isso, o momento em que a alma contempla o corpo pela última vez não é de desprezo ou rejeição, mas de reconhecimento amoroso por tudo o que aquele instrumento divino possibilitou durante a jornada terrena. É nesse olhar final que se revela toda a beleza do plano divino e toda a dignidade da criatura humana. O instante da separação entre alma e corpo é descrito por Padre Pio como um momento de extraordinária suavidade para aqueles que viveram em graça. O santo ensinava que a alma se desprende do corpo como uma chama que se desprende da vela quando a cera termina.
Não há violência nesse desprendimento, mas uma naturalidade que revela a sabedoria divina na ordem da criação. O corpo não é desprezado ou abandonado bruscamente. Ele é deixado com profunda reverência, como quem deposita com cuidado um instrumento precioso que cumpriu sua missão. Nesse momento, a alma experimenta uma sensação de leveza e paz que nunca conheceu durante a vida terrena. É como se as correntes que aprendiam a matéria fossem gentilmente soltas, permitindo que ela se eleve em direção à luz divina. Padre Pio descrevia essa experiência como algo semelhante a acordar de um sono profundo, onde simultaneamente nos vemos adormecer em um mundo e despertar em outro completamente novo e radiante. Durante esse instante de separação, a alma não está sozinha nem abandonada. Padre Pio enfatizava com grande convicção que o anjo da guarda está presente, sustentando e iluminando a alma nesse momento crucial. O anjo que acompanhou a pessoa durante toda a sua vida terrena, muitas vezes sem ser notado ou invocado, manifesta sua presença de forma visível e consoladora. É ele quem ampara a alma no desprendimento, quem a protege de qualquer ataque do inimigo e quem começa a conduzi-la em direção ao juízo do amor. A presença angelical traz uma paz desindescritível e uma clareza de entendimento que dissipa qualquer medo ou confusão. O santo explicava que, nesse momento, a alma finalmente compreende quanto foi amada e protegida durante toda a vida, mesmo quando se sentia sozinha ou abandonada. O anjo da guarda revela sua fidelidade constante e prepara a alma para o que está por vir, confortando-a com palavras de paz e encorajamento. A estranha sensação de distância que a alma experimenta nesse momento é descrita por Padre Pio como algo único e impossível de comparar com qualquer experiência terrena. É como estar simultaneamente em dois mundos, sentir o corpo que fica para trás e ao mesmo tempo perceber-se atraída para uma realidade completamente nova. Essa dualidade momentânea não causa angústia nas almas que viveram em graça, mas sim um sentimento de admiração diante do mistério divino. A alma se vê distante do corpo, mas ainda ligada a ele por um último fio de reconhecimento e memória. É nesse espaço entre dois mundos que ocorre o último olhar, o último gesto de reverência antes da partida definitiva. Padre Pio insistia que esse momento, embora breve, tem uma importância eterna, pois é quando a alma reconhece plenamente o dom da vida recebida e a missão cumprida através daquele corpo que agora repousa. O silêncio desse instante é profundo e sagrado. Não é um silêncio vazio, mas repleto da presença divina que envolve a alma e a prepara para a eternidade. Padre Pio dizia que, nesse momento, a alma ouve e compreende coisas que nenhum ouvido humano jamais percebeu. É como se todas as verdades da fé, que antes eram aceitas pela fé e pela confiança, se tornassem evidentes e claras como a luz do sol. A alma finalmente entende o sentido de cada sofrimento, de cada alegria, de cada escolha feita durante a vida terrena. E nessa compreensão iluminada, ela olha para o corpo com novos olhos, vendo nele não apenas carne e ossos, mas o templo sagrado onde Deus habitou e onde a história de um amor eterno foi escrita dia após dia, respiração após respiração, batimento após batimento do coração. Logo após o desprendimento, a alma olha para o corpo que ficou. Padre Pio ensinava que Deus permite este olhar como último gesto de reconhecimento e de amor. Não é a alma que decide, por vontade própria, voltar-se para contemplar o corpo, mas o próprio Criador que concede essa graça, sabendo quanto esse momento é importante para a alma compreender plenamente o dom da vida e a dignidade do corpo que recebeu. É um olhar que atravessa as aparências e penetra na essência do que aquele corpo representou. A alma contempla aquele instrumento que a acompanhou durante toda a existência terrena, as mãos que rezaram e trabalharam, os olhos que choraram e sorriam, os lábios que pronunciaram palavras de amor e de oração, o coração que pulsou fielmente até o último instante. Cada parte daquele corpo conta uma história, carrega memórias de atos de bondade e também de fragilidades humanas.
É um olhar silencioso, profundo e cheio de respeito, sem julgamento ou rejeição. A alma, nesse momento de contemplação, entende com absoluta clareza que o corpo foi templo do Espírito Santo. Essa verdade, que era aceita pela fé durante a vida terrena, agora se revela em toda a sua profundidade e beleza. Padre Pio explicava que a luz divina que ilumina a alma nesse instante permite ver o corpo não como era aos olhos humanos, mas como Deus sempre o viu, um tabernáculo sagrado onde a Trindade habitou, um instrumento precioso através do qual a graça operou no mundo. Cada ferida que aquele corpo suportou, cada dor que atravessou, cada sacrifício que realizou, tudo adquire um significado eterno sob essa luz divina. A alma compreende que nada foi em vão, que cada lágrima foi contada, que cada gesto de amor foi registrado no livro da vida. O santo de Pietrelcina insistia que essa revelação é um dos maiores consolos que a alma pode receber, pois mostra que Deus não desperdiça nenhum sofrimento, nenhuma oferta, nenhum ato de bondade realizado através daquele corpo. O reconhecimento da dignidade do corpo traz à alma uma gratidão imensa. Padre Pio dizia que as almas justas, ao olharem para o corpo nesse momento final, sentem-se inundadas por um amor profundo e uma apreciação renovada por aquele companheiro fiel da jornada terrena. Elas percebem quanto o corpo foi generoso, quanto suportou em silêncio, quanto trabalhou sem reclamar. Cada órgão, cada célula daquele corpo cooperou para que a alma pudesse viver, crescer, amar e servir a Deus. O corpo permitiu que a alma orasse de joelhos, que recebesse os sacramentos, que abraçasse os necessitados, que realizasse obras de misericórdia. Através dos sentidos do corpo, a alma pôde experimentar a beleza da criação, ouvir a palavra de Deus, contemplar o rosto dos irmãos. Padre Pio enfatizava que esse reconhecimento não é apenas intelectual, mas profundamente emocional e espiritual, enchendo a alma de uma ternura indescritível. A reverência com que a alma olha para o corpo nesse momento reflete a própria reverência de Deus pela criação. O Criador, que formou o homem do barro da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, nunca deixou de honrar e dignificar o corpo humano. A encarnação do Verbo, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, elevou o corpo humano a uma dignidade incomparável. Padre Pio, que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, conhecia profundamente essa verdade. Ele ensinava que a alma, ao olhar para o corpo pela última vez, está contemplando algo que Deus mesmo escolheu assumir plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não há desprezo ou indiferença nesse olhar, mas profunda admiração e respeito. A alma sabe que aquele corpo participará um dia da ressurreição gloriosa, quando Cristo vier restaurar todas as coisas. É um olhar de despedida temporária, não de abandono definitivo. Pois corpo e alma estão destinados a se reencontrar transformados na eternidade bem-aventurada. Nesse olhar final, a alma vê não apenas a forma física, mas tudo o que viveu dentro daquele corpo. Padre Pio ensinava que é como se um filme completo da vida inteira passasse diante dos olhos da alma em um único instante. Mas não é apenas uma recordação externa dos acontecimentos. É uma visão profunda que penetra nas intenções, nos gestos, nas escolhas e também nas omissões. A alma vê tudo com a clareza da luz divina, sem os véus da autojustificação ou da negação que tantas vezes obscurecem nossa visão durante a vida terrena. É um momento de verdade absoluta, onde nada pode ser escondido ou disfarçado. O santo explicava que a alma recorda, num só instante, tudo o que o corpo fez por amor e tudo o que não fez. Todas as oportunidades de bem que foram aproveitadas e todas as que foram desperdiçadas. É como um espelho que reflete o caminho inteiro, mostrando cada passo, cada desvio, cada momento de fidelidade e cada instante de fraqueza. Essa visão completa da própria história não é opressiva ou desesperadora para as almas que viveram buscando agradar a Deus.
Padre Pio enfatizava que, mesmo vendo claramente suas falhas e limitações, essas almas percebem com ainda mais clareza quanto Deus as sustentou em cada fraqueza. Elas contemplam a misericórdia divina operando constantemente, levantando-as após cada queda, fortalecendo-as em cada momento de tentação, acompanhando-as com paciência infinita durante toda a jornada. A alma reconhece que nunca esteve sozinha, que a graça a acompanhou desde o primeiro até o último suspiro. Cada sacramento recebido, cada oração elevada, cada ato de caridade realizado, tudo aparece agora como fruto da bondade divina operando através daquele corpo. O santo capuchinho dizia que é impossível descrever a emoção que a alma sente ao perceber quanto foi amada, quanto foi cuidada, quanto foi perdoada ao longo da vida. O reconhecimento da própria história também inclui a visão clara dos momentos de resistência à graça, das oportunidades perdidas, dos pecados cometidos. Mas Padre Pio explicava que, para as almas em graça, essa visão não gera desespero, mas um arrependimento purificador mesclado com confiança na misericórdia divina. A alma vê suas falhas não isoladamente, mas dentro do contexto maior do amor divino que sempre a buscou e nunca desistiu dela. Ela percebe como Deus transformou até mesmo seus erros em oportunidades de crescimento espiritual, como cada conversão foi uma nova manifestação da paciência e bondade do Criador. É como contemplar um grande mosaico, onde cada peça, até as mais escuras, contribui para a beleza do conjunto quando vista sob a luz da providência divina. Essa compreensão traz paz e gratidão, mesmo diante das imperfeições e limitações que marcaram a jornada terrena. A memória plena que a alma experimenta nesse momento não é um peso que a oprime, mas uma revelação que a liberta. Padre Pio insistia que conhecer a verdade completa sobre si mesma é uma graça, não uma maldição, porque essa verdade é sempre contemplada dentro do oceano infinito da misericórdia divina. A alma finalmente entende que sua história não é definida pelos seus fracassos, mas pela fidelidade de Deus que nunca a abandonou. Ela vê como cada momento de sua vida, mesmo os mais dolorosos ou confusos, foram tecidos por mãos divinas numa tapeçaria de amor eterno. O corpo que agora contempla foi o instrumento através do qual essa história se desenrolou, e por isso merece toda reverência e gratidão. A alma bendiz aquele corpo por ter sido fiel companheiro, por ter permitido que a jornada fosse completada, por ter carregado o peso dos dias até que chegasse finalmente esse momento de libertação e compreensão plena. Padre Pio explicava que as almas justas, ao olharem para o corpo, sentem profunda gratidão que se transforma em louvor a Deus. Elas bendizem o Criador por cada respiração, por cada batida do coração que a sustentou na luta da fé durante todos os anos da vida terrena. É um momento de adoração silenciosa, onde a criatura reconhece tudo o que recebeu do Criador. A gratidão não é apenas por ter tido um corpo, mas por tudo o que esse corpo possibilitou. A capacidade de amar, de servir, de crescer, de experimentar a beleza da criação, de participar dos sacramentos, de construir relacionamentos, de realizar obras de bem. O santo enfatizava que cada função do corpo, por mais simples que parecesse durante a vida, revela nesse momento sua profunda importância e seu valor sagrado. Os olhos que permitiram ver o rosto dos irmãos e contemplar a natureza, os ouvidos que escutaram a palavra de Deus e os pedidos de ajuda dos necessitados, as mãos que se estenderam em caridade e se uniram em oração, tudo merece gratidão infinita. O corpo, que antes era experimentado como limitado e sujeito a tantas fraquezas, torna-se agora símbolo de fidelidade e perseverança. Padre Pio gostava de dizer que o corpo é como um servo fiel que trabalhou sem cessar, muitas vezes sem ser valorizado ou reconhecido. Durante a vida terrena, quantas vezes reclamamos de nosso corpo, de suas limitações, de suas dores, de seu cansaço? Mas nesse momento final de contemplação, a alma vê com clareza quanto esse corpo foi generoso e paciente. Ele suportou doenças, carregou cansaços, enfrentou o frio e o calor, trabalhou dia após dia sem descanso adequado,
e mesmo assim continuou funcionando, permitindo que a vida seguisse seu curso. A alma percebe que tratou muitas vezes com ingratidão esse companheiro fiel, exigindo dele mais do que deveria, não lhe dando o cuidado e o respeito que merecia. E essa percepção gera um amor renovado e uma admiração profunda por aquele instrumento que Deus confiou à alma para sua jornada terrena. A gratidão se estende também ao sofrimento que o corpo suportou. Padre Pio, que conheceu profundamente o significado redentor do sofrimento através de suas próprias chagas, ensinava que a alma compreende nesse momento como cada dor teve sentido eterno. As doenças que pareciam inúteis, as limitações que pareciam injustas, as dores que pareciam sem propósito, tudo se revela como parte do plano divino de purificação e santificação. A alma entende que o sofrimento não foi em vão, mas foi permitido por Deus como meio de participação no mistério redentor de Cristo. Cada cruz carregada através daquele corpo foi uma oportunidade de união com o crucificado. Cada lágrima derramada foi recolhida por Deus como oferta preciosa. O santo explicava que as almas justas sentem uma gratidão especial pelos sofrimentos que atravessaram, pois percebem quanto esses momentos difíceis as aproximaram de Deus e as transformaram espiritualmente. Essa gratidão culmina em louvor ao Criador. Padre Pio dizia que a alma, ao contemplar o corpo pela última vez, eleva uma oração de agradecimento que é ao mesmo tempo simples e profunda. É como dizer a Deus, obrigado por cada dia de vida, por cada amanhecer que pude presenciar, por cada refeição que nutriu este corpo, por cada momento de descanso que o restaurou, por cada alegria que experimentei através dos sentidos, por cada pessoa que pude abraçar com estes braços. A alma louva a Deus pela vida recebida, reconhecendo que tudo foi dom gratuito, nada foi merecido ou conquistado por esforço próprio. Esse louvor é a primeira adoração verdadeira da alma na eternidade, pois é feito com plena consciência e liberdade, sem as distrações e limitações que marcavam a oração durante a vida terrena. É um momento de profunda intimidade com o Criador, onde a criatura finalmente pode expressar adequadamente sua gratidão por tudo o que recebeu e viveu. Contudo, para muitas almas, esse olhar sobre o corpo é também um instante de purificação dolorosa. Padre Pio não escondia esta realidade e ensinava com clareza que nem todas as almas experimentam apenas paz e gratidão nesse momento. Para aquelas que não viveram plenamente segundo a vontade de Deus, a contemplação do próprio corpo traz consigo uma consciência aguda de tudo o que foi usado mal. O santo explicava que a alma vê, à luz divina, tudo o que desperdiçou através daquele corpo. A língua que feriu com palavras cruéis ou fofocas, os olhos que julgaram sem misericórdia ou se detiveram em coisas impuras, as mãos que omitiram o bem que poderiam ter feito ou que se estenderam para tomar o que não lhes pertencia, os ouvidos que se fecharam aos pedidos de ajuda, o coração que endureceu diante do sofrimento alheio. Cada mau uso do corpo aparece agora com clareza cristalina, sem as justificativas e racionalizações que a alma usava durante a vida para se eximir de responsabilidade. Essa visão gera dor, mas Padre Pio enfatizava que é uma dor de amor, não de desespero. É a primeira chama do purgatório, onde a alma começa seu processo de purificação através da consciência plena da santidade de Deus e da própria limitação. O santo explicava que essa dor não vem de Deus castigando a alma, mas da própria alma reconhecendo quanto se afastou do ideal de amor e santidade para o qual foi criada. O santo explicava que a alma, ao ver a luz pura de Deus, perceba instantaneamente todas as manchas que ainda carrega e desejasse ardentemente ser purificada delas. A dor nasce do amor, do desejo profundo de estar plenamente limpa para poder se unir completamente ao amado. Não é uma dor que gera revolta ou amargura, mas uma dor que purifica e transforma, preparando a alma para a união eterna com Deus. O arrependimento que a alma experimenta nesse momento é diferente de qualquer arrependimento que possa ter sentido durante a vida terrena.
Padre Pio dizia que é um arrependimento iluminado pela luz divina, onde a alma vê exatamente quanto suas escolhas ofenderam o amor de Deus e prejudicaram sua própria jornada espiritual e a dos outros. Não é apenas um sentimento de culpa ou vergonha, mas uma compreensão profunda da seriedade do pecado e de suas consequências. A alma percebe como cada vez que usou mal o corpo, estava rejeitando um dom precioso de Deus e escolhendo algo infinitamente inferior ao que lhe era oferecido. Vê como seus pecados não apenas a prejudicaram, mas também afetaram negativamente outras pessoas e contribuíram para o sofrimento no mundo. Essa compreensão é dolorosa, mas também é purificadora, pois desperta na alma um desejo ardente de reparação e de transformação completa. Mesmo nessa dor, há esperança. Padre Pio sempre enfatizava que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que qualquer pecado humano. A alma que se arrepende verdadeiramente, mesmo nesse momento final de contemplação, encontra consolo na bondade divina. Ela percebe que Deus não a condena nem a rejeita, mas a chama amorosamente para a purificação que a preparará para o céu. O olhar sobre o corpo, mesmo quando revela falhas e pecados, é também um olhar que desperta a confiança na misericórdia. A alma entende que aquele corpo, apesar de ter sido às vezes instrumento de pecado, foi também templo da graça e lugar onde Deus operou constantemente para salvar e santificá-la. O santo explicava que essa consciência simultânea da própria miséria e da infinita misericórdia divina é o que torna possível a purificação sem desespero. A alma sofre por suas falhas, mas não perde a esperança, pois sabe que o amor que a fere com essa consciência é o mesmo amor que a curará completamente. Padre Pio chamava o corpo de irmão silencioso da alma. Essa expressão belíssima revela a compreensão profunda que o santo tinha da união entre corpo e alma na pessoa humana. O corpo não é um apêndice desnecessário ou uma prisão da qual a alma precisa ser libertada, mas um verdadeiro irmão, um companheiro inseparável criado por Deus para formar, junto com a alma, a unidade da pessoa humana. Durante toda a vida terrena, corpo e alma trabalham juntos, influenciam-se mutuamente, crescem e amadurecem em conjunto. O corpo expressa o que a alma sente, realiza o que a alma deseja, sofre quando a alma está angustiada. E a alma, por sua vez, anima o corpo, dá-lhe vida e movimento, imprime nele suas qualidades e disposições. Essa irmandade profunda é o que torna tão significativo o momento da separação e o último olhar da alma sobre o corpo. O corpo participará um dia da ressurreição, quando o Senhor devolver a cada um o corpo glorioso. Esta é uma verdade fundamental da fé cristã que Padre Pio sempre enfatizava com grande convicção. A separação entre corpo e alma não é definitiva, mas temporária. Virá o dia em que Cristo, vencedor da morte, chamará todos os corpos à vida novamente, transformando-os em corpos gloriosos, livres de toda limitação e mortalidade, resplandecentes de luz e beleza. São Paulo ensina que o corpo é semeado na corrupção e ressuscitará na incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitará na glória. É semeado na fraqueza e ressuscitará no poder. Padre Pio explicava que a alma, ao olhar para o corpo pela última vez, já contempla profeticamente essa ressurreição futura. Ela não vê apenas o corpo morto e limitado, mas também o que ele se tornará quando Cristo o chamar de volta à vida no último dia. Por isso, a alma não despreza o corpo nesse momento de separação. Padre Pio insistia repetidamente neste ponto. A contemplação final do corpo é marcada por respeito, reverência e até mesmo ternura. A alma olha para aquele corpo como parte de si que ainda espera a redenção, como semente que será transformada em planta gloriosa no dia da ressurreição. Há uma consciência profunda de que a história não termina ali, de que corpo e alma se reencontrarão transformados na eternidade. O santo explicava que a alma confia este corpo aos cuidados de Deus, sabendo que ele não o abandonará na terra, mas o guardará até o dia da restauração final. É por isso que a Igreja cuida dos corpos com tanto respeito,
os unge com óleo sagrado, os vela com orações, os sepulta com dignidade em terra consagrada. Cada corpo é semente de ressurreição, cada túmulo é lugar de espera pela transformação gloriosa que virá. A esperança da ressurreição ilumina e transforma completamente o momento da separação. Padre Pio dizia que, sem esta esperança, a morte seria de fato terrível e desesperadora, uma derrota definitiva, um aniquilamento sem remédio. Mas a fé na ressurreição dos mortos, fundamentada na ressurreição de Cristo, transforma a morte em passagem, em sono temporário, em semente que precisa ser plantada para que produza fruto abundante. A alma que contempla o corpo pela última vez já sabe que este não é um adeus definitivo, mas uma despedida temporária. Ela confia que Deus, que formou aquele corpo uma primeira vez do barro da terra e lhe deu vida, tem poder para formá-lo novamente, desta vez glorioso e imortal. O corpo repousa na terra esperando, e a alma parte para a eternidade também esperando, ambos aguardando o dia bendito da reunião definitiva e gloriosa. Essa verdade da ressurreição do corpo revela o quanto Deus valoriza e honra a matéria, o quanto a criação física é preciosa aos olhos do Criador. Padre Pio, que viveu numa época em que muitas correntes filosóficas e espirituais desprezavam o corpo e a matéria, defendia com firmeza a dignidade do corpo humano e seu destino eterno. Ele ensinava que o cristianismo não é uma religião espiritualista que busca libertar a alma do corpo, mas uma fé encarnada que acredita na redenção completa do ser humano, corpo e alma. A encarnação do Verbo, quando Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, elevou para sempre a dignidade da carne e garantiu que o destino final dos salvos inclui necessariamente a transformação e glorificação do corpo. O último olhar da alma sobre o corpo é, portanto, um olhar que já antevê a glória futura, que já contempla a promessa divina de restauração total e definitiva. Quando a alma se vê liberta do corpo, ela também enxerga os rostos que choram ao redor. Padre Pio descrevia este momento com grande ternura, mostrando como a alma, mesmo já em outra dimensão, permanece consciente e preocupada com aqueles que deixou na terra. Ela vê os familiares em lágrimas, os amigos tomados pela dor da separação, todos aqueles que a amaram e que agora sofrem com sua partida. O santo explicava que a alma sente compaixão profunda pelos que choram, compreende sua dor e deseja consolá-los. Mas, ao mesmo tempo, a alma não quer voltar, não deseja retornar à vida terrena com todas as suas limitações e sofrimentos. Ela está experimentando uma liberdade e uma paz que nunca conheceu antes. Está vislumbrando realidades que superam infinitamente tudo o que a Terra pode oferecer. Por isso, seu desejo mais profundo é que os vivos confiem em Deus, aceitem a separação temporária com fé e esperança e continuem suas jornadas terrenas com coragem. A alma reza pelos familiares que ficaram chorando. Padre Pio sempre ensinou que a morte não interrompe os laços de amor, mas os transforma e purifica. A alma que parte para a eternidade não esquece aqueles que amou na terra, não se torna indiferente ao seu sofrimento. Pelo contrário, ela passa a interceder por eles com uma intensidade e eficácia que nunca foi possível durante a vida terrena. Agora, liberta das limitações do corpo e do tempo, a alma pode orar constantemente. Pode levar as necessidades de seus entes queridos diretamente diante do trono de Deus. O santo explicava que esta intercessão é um dos grandes consolos da comunhão dos santos. Aqueles que já partiram não nos abandonam, mas continuam nos acompanhando com suas orações e sua presença espiritual. A alma deseja que seus familiares encontrem paz em meio à dor, que entendam que o amor continua e que a separação é apenas temporária. O desejo profundo da alma é que os vivos compreendam que o amor não termina com a morte. Padre Pio insistia nesta verdade. A morte separa fisicamente, mas não pode destruir os laços de amor que unem as pessoas. O amor verdadeiro é eterno, transcende as fronteiras do tempo e do espaço, permanece para sempre. A alma que contempla os rostos chorando deseja comunicar-lhes esta verdade consoladora.
Não estou perdida, não desapareci, apenas mudei de estado. Continuo amando vocês, continuo orando por vocês, continuo presente em suas vidas de uma maneira diferente, mas real. O santo ensinava que os vivos deveriam aceitar esta verdade com fé, não se entregando a um luto desesperado ou inconsolável, mas vivendo na esperança do reencontro eterno e na certeza da comunhão espiritual que já existe através da oração e do amor. A visão do próprio corpo e da dor dos seus é uma das experiências mais ternas e mais santas que a alma pode ter. Padre Pio explicava que esse momento revela a profundidade do amor humano e sua continuidade além da morte. A alma compreende o amor como nunca antes, vê o tanto de bem que recebeu durante a vida, reconhece os sacrifícios que outros fizeram por ela, percebe quanto foi amada mesmo quando não valorizava adequadamente esse amor. E, ao mesmo tempo, sente um amor renovado e purificado por todos aqueles que deixou na terra. É um amor que agora está livre do egoísmo, das expectativas equivocadas, das necessidades neuróticas que tantas vezes contaminam o amor terreno. É um amor puro, oblativo, que deseja apenas o bem eterno do outro. Esse amor se expressa em intercessão constante, em presença espiritual fiel, em esperança segura do reencontro no céu. Padre Pio relatava que o anjo da guarda, nesse momento crucial, aproxima-se da alma de maneira ainda mais íntima e consoladora. Durante toda a vida terrena, o anjo acompanhou a pessoa silenciosamente, muitas vezes sem ser percebido ou invocado, protegendo-a, guiando-a, iluminando-a. Mas agora, sua presença se torna manifesta e tangível, envolvendo a alma em luz e amor. O anjo diz à alma palavras que marcam o fim de uma etapa e o início de outra. A missão terminou. Essas palavras são ao mesmo tempo solenes e consoladoras. Significam que a jornada terrena está completa, que o propósito para o qual aquela vida foi dada se cumpriu, que chegou o momento de colher os frutos do que foi semeado. O santo explicava que o anjo pronuncia essas palavras não com frieza ou indiferença, mas com profunda ternura, como quem reconhece o esforço feito, valoriza cada tentativa de fidelidade, celebra cada pequena vitória alcançada durante o combate espiritual da vida terrena. O anjo então convida a alma a deixar o corpo e seguir adiante, rumo ao juízo do amor. Esse convite é feito com delicadeza e respeito pela liberdade da alma. Padre Pio enfatizava que o anjo não força nem arrasta a alma, mas a convida, a encoraja, a prepara para o grande encontro que está por vir. O juízo que aguarda a alma não é apresentado como algo aterrorizante, mas como o juízo do amor, onde ela finalmente encontrará face a face aquele que a amou primeiro, que a criou, que a redimiu, que a acompanhou durante toda a vida. O anjo prepara a alma para esse encontro, tranquilizando-a, lembrando-a das promessas de misericórdia, fortalecendo sua confiança na bondade infinita de Deus. É como se o anjo dissesse: não tenhas medo, ele te espera com amor. Ele conhece tua fragilidade, ele deseja acolher-te e abençoar-te. A alma lança um último olhar ao corpo e o entrega a Deus, como quem entrega uma flor já colhida. Esta imagem poética usada por Padre Pio captura perfeitamente a beleza e a solenidade desse momento. Assim como uma flor é colhida quando atinge sua plenitude, quando cumpriu seu ciclo de crescimento e florescimento, assim também a vida humana é colhida por Deus quando chega ao seu tempo. O corpo, que foi o vaso onde essa flor cresceu, é devolvido à terra com reverência, enquanto a essência, a alma, é levada para adornar o jardim eterno de Deus. Não há violência ou tragédia nessa entrega, mas uma naturalidade que reflete a ordem e a beleza da criação divina. A alma, ao fazer essa entrega final, não sente tristeza ou arrependimento, mas uma paz profunda, um sentimento de missão cumprida, de ciclo completado, de retorno ao lar de onde veio. É a despedida definitiva do corpo terreno. Padre Pio explicava que este é realmente o momento final da separação física. Após este olhar e essa entrega, a alma não voltará mais àquele corpo até o dia da ressurreição.
O corpo será preparado para o sepultamento, será velado, será depositado na terra, passará pelo processo natural de decomposição. Mas a alma já não estará mais ligada a ele dessa maneira terrena e limitada. A despedida é definitiva neste sentido. A alma não permanece vagando perto do corpo, não fica presa ao túmulo, não depende mais daquele invólucro material. Ela está livre para seguir seu caminho eterno, para ser julgada, purificada se necessário e, finalmente, admitida à visão beatífica. O santo enfatizava que essa separação definitiva não deve ser vista com terror, mas com esperança, pois marca a passagem do limitado para o ilimitado, do temporal para o eterno, da sombra para a luz plena. O anjo envolve a alma em luz e a conduz ao encontro do Senhor. Padre Pio descrevia este momento com palavras que buscavam transmitir algo que está além de toda experiência terrena. A luz que emana do anjo não é como a luz física do sol ou de uma lâmpada, mas uma luz espiritual que ilumina, purifica, protege e consola. É a luz da presença divina se manifestando através do ministério angelical. Envolta nessa luz, a alma se sente completamente segura, livre de todo medo e ansiedade. O anjo a conduz suavemente, como um pastor conduz sua ovelha, como um pai conduz seu filho pequeno, com cuidado infinito e amor protetor. A jornada em direção ao encontro com o Senhor não é solitária nem aterrorizante, mas acompanhada e consoladora. A alma vai ao encontro do amor que sempre a amou, vai responder ao chamado que ecoou em seu coração durante toda a vida terrena. Vai finalmente ver face a face aquele que até então conheceu apenas pela fé. Essa partida da alma guiada pelo anjo marca o início da verdadeira vida, da existência plena para a qual o ser humano foi criado. Padre Pio sempre ensinou que a vida terrena é preparação, é escola, é caminho, mas não é o destino final. O destino final é a união com Deus. É a participação na vida trinitária. É a bem-aventurança eterna. Por isso, o momento da separação, embora envolva a dor da despedida e processo de purificação para muitos, é fundamentalmente um momento de esperança e de alegria para aqueles que viveram na graça. A alma entende que está indo para casa, está voltando ao Pai do qual saiu, está sendo admitida finalmente à festa eterna que foi preparada desde a fundação do mundo. E nessa compreensão, mesmo o sofrimento da separação e da purificação se torna suportável e até desejável, pois é o último obstáculo antes da união definitiva e perfeita com o amado. Enquanto o corpo será depositado na terra, a alma entra no domínio da eternidade. Padre Pio costumava dizer que o corpo dorme, mas a alma desperta. Esta é uma das frases mais profundas e consoladoras do santo sobre o mistério da morte. O corpo, cansado após anos de trabalho fiel, repousa finalmente na paz do túmulo. Ele dorme esperando o dia da ressurreição, quando será chamado de volta à vida transformado e glorificado. É um sono santo, não uma aniquilação. O corpo mantém sua dignidade mesmo na morte, porque foi templo do Espírito Santo, porque foi assumido por Deus na encarnação de Cristo, porque está destinado à ressurreição. A terra que recebe o pó do corpo humano torna-se assim terra sagrada, depositária de uma semente preciosa que brotará novamente quando Cristo vier na glória.